Vamos ver o que é que esta estátua de ouro pode nos trazer como ensino. Já se ia no último quartel do século passado. Era o ano de 1988. E um casal viajou até ao Extremo Oriente. Como o marido iria fazer uma conferência em Hong Kong, eles resolveram prolongar a viagem e a estadia e visitar a Tailândia. Quando chegaram a Bangkok, decidiram percorrer os templos budistas mais famosos da cidade. Só que eles eram tantos que, passado algum tempo dessas visitas quase repetitivas, parecia que o casal já misturava tudo na sua lembrança. Foi então que, já quase pensando que seria o último, visitaram o templo do Buda de ouro, a imagem que ali vimos. A edificação que guarda esta estátua, muito querida para os nossos irmãos budistas, a edificação é relativamente pequena. Ela tem apenas 10 metros por 10 metros. Mas o que os deslumbrou foi a estátua de mais de 3 metros de altura e que é um Buda de ouro maciço. Pesa mais de 2 toneladas e está avaliado em 200 milhões de dólares. Era uma visão impressionante. Deixaram a imagem, mas ainda no templo, o casal viu numa pequena vitrine um pedaço de argila, relativamente pequeno. Deveria ter uns 20 centímetros por 30. E ao lado desse pedaço de argila, uma folha datilografada contava a história daquela maravilhosa obra de arte. Em 1957, um grupo de monges precisou transferir a estátua de um Buda em argila do templo onde ele estava. Aquele mosteiro iria dar lugar a uma construção para passar uma estrada, uma larga estrada. E quando o guindaste começou a levantar a estátua, o peso, como nós já vimos, 2 toneladas, a estátua começou a rachar, a argila começou a rachar. Preocupado com os danos, aquele que era o monge-chefe mandou suspender de imediato os trabalhos. A estátua foi pousada no chão e, porque começou a chover, a imagem foi coberta com uma lona. Durante a noite, o monge estava muito preocupado. Foi verificar se ela estaria suficientemente protegida da chuva. E quando a lanterna bateu na rachadura que existia na imagem, ele percebeu um reflexo brilhante. Achou estranho. Foi mais de perto e percebeu que havia mesmo algo brilhante debaixo da argila. Foi ao mosteiro, apanhou um cinzel e um martelo e começou a tirar lascas dessa argila. Horas depois, ele viu-se face a face com o extraordinário Buda de ouro maciço. Os historiadores pensam que sabem o porquê do que aconteceu. Porque há centenas de anos, quando a Birmânia estava para invadir a Tailândia, que na época se chamava Sião, os monges cobriram o Buda com argila para o proteger de um eventual saque. Parece que o que aconteceu é que os birmaneses mataram todos os monges daquele mosteiro e assim o segredo do Buda de ouro ficou intacta até meados do século XIX, como vimos. Esta história verdadeira, este relato verdadeiro, nós pensamos nele para dizermos o seguinte: nós somos como a estátua de Buda.
Por fora, uma dura camada de argila. Podemos dizer que essa camada representa o nosso corpo físico. Um corpo que é material, pode ser visto, ele é palpável, e que nós muitas vezes ornamentamos com joias e roupas caras. Um corpo cuja forma trabalhamos em ginásios, institutos de beleza para melhorar a estética. No entanto, sob essa camada existe um Buda de ouro, que é a nossa verdadeira essência. A essência que nos foi concedida por Deus. Somos herdeiros do universo e apenas temos um único destino. Todos nós estamos fadados à perfeição. Logo, aí encontraremos a nossa própria felicidade. A nossa tarefa maior, o nosso trabalho mais importante, é zelarmos pelo brilho da nossa essência interior. Zelarmos pela sua segurança. Mas como eu posso fazer isso? Podemos. Não nos permitindo, por exemplo, a entrega de vícios, paixões de qualidade inferior, desânimos e maldades. Podemos assim polir essa estátua preciosa de ouro que está dentro de nós com o óleo do autoconhecimento, investindo no nosso aperfeiçoamento pessoal de uma forma constante, persistente. Aprendermos, exercitarmos-nos no trabalho, seguindo a proposta do Cristo, vigiar e orar. Propormos-nos a cada dia ser melhores do que no dia anterior e, se possível, acertarmos os equívocos, os erros que cometemos na véspera. Isto até nós alcançarmos a qualidade que, à semelhança de Jesus no Tabor, nós brilhemos mais do que o próprio sol. Então sejamos mais preciosos que a fenomenal estátua de ouro de 200 milhões de dólares. Porque essa essência de ouro somos nós, o espírito imortal. E este espírito imortal é tantas vezes posto em dúvida pelos descrentes. Tal como um médico materialista que um dia resolveu questionar de um dos seus pacientes que por acaso ele sabia que era espírita e enquanto examinava aquele rapaz, o médico perguntou-lhe: "Você tenta ajudar os espíritos com a sua doutrina?" "Sim", respondeu o jovem. "Você já viu um espírito?" "Não", disse-lhe naturalmente o paciente. "Você já ouviu um espírita falar?" "Também não." "Você já sentiu algum espírito?" "Por acaso também não." "Pois bem", completou triunfante o médico, "temos aí 3 argumentos contra, e um a favor da existência do espírito ou da alma. Logo se conclui, segundo a lógica, que não existe nem um nem outro." O jovem não se desarmou e foi a vez de ele perguntar ao médico: "O senhor, como médico, já viu uma dor?" "Claro que não", respondeu o médico rápido. "Você já provou? Já viu qual é o paladar de uma dor?" "Não, também não." "Você já cheirou uma dor?" "Não, cheirar também não." "E você já sentiu? Já sentiu uma dor?" "Ah, isso sim", disse finalmente o médico. "Pois bem", concluiu o paciente, "temos aí 3 argumentos contra e um a favor da existência da dor. Apesar disso, você sabe que a dor existe. Eu sei que existem espíritos. Então nós somos feitos, todos, com o nosso lado sombra e o nosso lado luz. E esse lado, se nós deixarmos a um ou ao outro, ele se imporá como mais valioso. Somos seres materiais, sujeitos
a todas as mudanças da matéria, mas somos espíritos com riquezas latentes e, se nós quisermos, com esperanças radiosas. Cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno, o foco divino. Temos em nós os instintos dos animais, mais ou menos disfarçados pelo trabalho longo e pelas nossas próprias provas e expiações das existências passadas. Mas também temos em nós, já, a crisálida do anjo, do ser radioso e puro, que podemos vir a ser pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu. Sempre o sacrifício do eu em detrimento do outro. Somos seres que podemos tocar as profundezas sombrias do abismo com os nossos pés, mas também podemos, com a nossa fronte, bater nas alturas fulgurantes do céu. Quanto mais se eleva o espírito, quanto mais ele se purifica, tanto mais se torna acessível nós ouvirmos as vozes do alto. Tudo o que vem da matéria é instável. Tudo passa, tudo foge. Os montes, a pouco e pouco, vão sendo abatidos pela ação dos elementos. As maiores cidades se converteram em ruínas. A história nos mostra isso. Os astros se acendem, resplandecem e depois logo se apagam e morrem. Só a alma é imperecível. Só o nosso espírito é imortal. Então, acima de muitas civilizações extintas, sobreviveram as almas daqueles que foram habitantes dessas civilizações. Então, através do tempo, a nossa alma caminha, adquirindo, como nós dissemos na prece, adquirindo conhecimento. Quando nós quisermos, veremos abrirem-se novos campos de estudo, novas descobertas, e paulatinamente descobriremos que por toda a parte reina a ordem. Nada é o caos, porque a sabedoria divina tudo provê e tudo resolve. A providência e o seu entusiasmo leva-nos a que nós tenhamos confiança e que a nossa fé aumente cada vez mais. O nosso destino, como dissemos, é a perfeição. À medida que nós formos adquirindo virtudes, ela saboreia de maneira mais intensa a felicidade da vida espiritual. Porque ela, lá adiante na nossa perfeição, nos vai trazer essa felicidade que todos buscamos. Deus conhece-nos a todos, porque todos fomos criados pelo seu pensamento e o seu amor se dedica a todos nós. E assim vamos percorrendo vagarosamente as vias sinuosas, vamos subindo desfiladeiros sombrios das existências terrestres, às vezes difíceis, mas acumularemos pouco a pouco em nós os tesouros de paciência, os tesouros de virtudes e de saberes que se adquirem muitas vezes na escola do sofrimento. Mais tarde, quando nós amadurecermos pelos raios do sol divino, sairão de nós as sombras dos tempos e as nossas faculdades desabrocharão em feixes deslumbrantes e brilharemos como aquela estátua de ouro. Tal qual o fulgor daquele brilho. E daí em diante então seremos a luz que irradia e se revela em obras que podem refletir o próprio Criador. Seremos as criaturas ajudando o Criador. Jesus, em Mateus 5,16, Jesus disse: assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Que luz é que Jesus estaria referindo? Era a luz das nossas velas?
De certeza que não. É a luz das nossas boas obras, porque elas brilham através do bem que praticarmos, do bem que nós fizermos, em nome de nos chamarmos cristãos. Então, tanto maior será o brilho, quanto melhor forem as nossas obras. A tarefa de todos os cristãos, portanto, é deixar transparecer essa luz que habita em todos e ser o sinal da presença de Deus entre os homens. E ainda em Mateus, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, porque só assim alumia a todos os que estão na casa. Vivemos diante de um turbilhão de problemas e conflitos, sem nenhuma dúvida. Mas não fiquemos aturdidos, nem sequer receosos. Não fiquemos a um passo do desequilíbrio. E perguntemos a nós mesmos, para que não fique, qual é o meu caminho? Qual a conduta a adotar? E certamente todo o empreendimento deve ser precedido de uma planificação. Para não nos deixarmos aturdir nem confundir, planifiquemos, programemos, porque se não o fizermos sem esses cuidados, o nosso comportamento pode se fazer confuso e o trabalho pode seguir em direção à desordem. Esta experiência carnal em que nós nos encontramos é uma viagem que o nosso espírito está empreendendo com objetivos definidos. Ao reencarnarmos, nós próprios assumimos compromissos. Nós próprios sabemos quais são as nossas obrigações. E acreditando, como já dissemos, que Deus espera de nós e nos reserva a perfeição, vamos tentar alcançá-la. Claro que o tempo que cada um levará a alcançar essa perfeição depende de cada viajante. Assim, vários são os caminhos e cada indivíduo toma o caminho que escolhe, porque temos um bem preciosíssimo, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Há caminhos, nós sabemos, que conduzem a despenhadeiros, a desertos, a pântanos, a regiões muito perigosas. Outros são convidativos e estão repletos de distrações, prazeres, comodidades. Cuidado, são armadilhas. E ainda os que levam à ruína demorada pela indignidade que infelicita. Podem até parecer que dão acesso à glória, mas não nos esqueçamos. A glória é sempre transitória. Ela dá apenas poder arbitrário, regalias. Não esqueçamos que essas regalias e essa arbitrariedade, o nosso túmulo do corpo acaba por interromper. A afirmação de Jesus, porém, não deixa dúvidas. Eu sou o caminho. Portanto, essa é a forma de nós chegarmos a Deus, seguindo o caminho que Jesus nos mostrou. Se nos encontramos diante de várias opções, várias estradas que se nos oferecem, e não sabemos por qual delas devemos seguir, reflitamos sobre a proposta de Jesus. Pensemos que o caminho que elegermos agora será decisivo para a conquista da nossa felicidade ou da nossa tormenta. Há caminhos, como já dissemos, aparentemente fáceis de percorrer, mas serão fáceis até nos depararmos com os precipícios a que eles nos conduzem. E há os caminhos que, em princípio, nos parecem longos, cheios de espinhos, mas
que nos levam a um lugar seguro, a um bom porto. E é aí que a esperança habita. Se optarmos pelos caminhos errados, da baixeza, do descaso, da indiferença, da injustiça, chegaremos, de certeza, facilmente ao vazio, ao tédio e ao desespero. Seremos criaturas depressivas. Mas se tomarmos o caminho da honestidade, da dignidade, da honradez, chegaremos com segurança ao porto que é a nossa consciência tranquila. Se elegemos também ainda o caminho da discórdia, da intriga, da incompreensão, da infidelidade, nós estamos buscando um único porto, que é o porto da solidão. Sigamos então o caminho da amizade, da sinceridade, da lealdade. Por que não o caminho do perdão? E assim nós conheceremos o oásis dos corações cheios de afeto. Lembremo-nos de que há caminhos e caminhos, e que nem sempre os que nos parecem mais curtos nos levam a destinos seguros e destinos promissores do ponto de vista espiritual, que no fundo é o ponto de vista que nos importa. O nosso corpo tem um tempo muito limitado, o nosso espírito é imortal, como já dissemos. Vamos eleger então o caminho que conduz à felicidade, mas diante das dificuldades, se nos encontramos a ponto de desistir da luta, busquemos forças em Jesus. Através da prece, da oração e os obstáculos da nossa jornada, vamos pedir a Deus que nos ajude a superá-los. E se os nossos pés agora estão feridos e as nossas mãos cansadas, roguemos o amparo do alto dos bons espíritos, que nunca nos faltará nestas horas difíceis. Não pensemos jamais em tomar os caminhos aparentemente mais fáceis. Lembremo-nos do que o Mestre falou a respeito da porta estreita, que todos recordamos, e prossigamos, ainda que diante das dificuldades, sem esmorecimentos. E virá o tempo em que, depois de incansáveis anos de árduo treino, um disciplinado aluno de artes marciais viu-se diante do Mestre para receber o seu cinturão negro. Antes que lhe dê a faixa, você terá de passar por um outro teste, disse o Mestre. E o aluno: estou pronto. Você precisa responder a uma pergunta essencial. Qual é o verdadeiro significado do cinturão negro? O jovem respirou fundo e disse: ela representa o fim da minha jornada. Ela é uma recompensa merecida pelo meu bom trabalho. O Mestre esperou um pouco, calado, e o jovem imediatamente se apercebeu de que o professor não estava satisfeito. E aquele silêncio que estava constrangindo o jovem foi quebrado pelas palavras do Mestre. Você não está pronto para receber a faixa preta. Volte daqui a um ano. Desapontado, o aluno se foi. Um ano depois, ajoelhou-se novamente na frente do Mestre e ele repetiu a pergunta: qual é o verdadeiro significado da faixa preta? É o símbolo da excelência e o nível mais alto que se pode atingir na nossa arte. O Mestre permaneceu novamente em silêncio e o aluno percebeu que a sua resposta voltou a não ser satisfatória. E por fim o professor disse-lhe: você ainda não está pronto para a faixa preta. Volte daqui a um ano. E o aluno partiu resignado. Um ano depois, na mesma posição de respeito diante do Mestre,
foi-lhe feita a pergunta já repetida 2 vezes. Qual é o verdadeiro significado da faixa preta? O aluno respirou fundo e respondeu. O cinturão negro representa o começo. É o início de uma jornada sem fim. A jornada da disciplina, do trabalho e o início da busca por um padrão cada vez mais alto e mais perfeito. O mestre sorriu agora e disse: agora você está pronto para receber a faixa preta e iniciar o seu trabalho. Ele tinha encontrado o caminho. Na primeira resposta, ele referiu que era o fim da jornada. Na segunda resposta, que era o nível mais alto que ele podia alcançar. Apontou os caminhos fáceis. E a terceira resposta, em que ele a conseguiu, porque refletiu maduramente, ele dizia que era o início, não o fim, mas o início de uma jornada sem fim. Em verdade, é assim connosco também. Muito nós já percorremos, muito nós já vencemos. E quando olhamos para trás, vemos os vales extensos por onde já temos percorrido caminhos sem fim. Rios, às vezes, de correntezas inclementes, desfiladeiros traiçoeiros, pântanos sombrios. São paisagens passadas, situações superadas, mas também houve, em muitas dessas nossas jornadas, alturas em que passámos em campos floridos, praias de areia alva, árvores frondosas, oferecerem-nos sombra, abrigo e frutos. São paisagens passadas mesmo assim. Momentos que nos enchem de saudade, porque todos nós estamos a caminho. Estamos a caminho da nossa casa verdadeira, a casa do Pai, como Jesus também nos referiu. A casa de nosso Pai, a nossa pátria verdadeira, a pátria espiritual. E é para lá que nós estamos caminhando. Cada um ao seu jeito, na passada que bem entende. Alguns, eu sei, estão correndo, ávidos de chegar. Outros, distraídos, vão passeando, pouco ligando à própria jornada. Mas todos, sem exceção, lá chegaremos um dia em função do nosso empenho, do nosso trabalho, do nosso merecimento. Pela vossa atenção, muito obrigado.